Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma correção da aula de matemática dessa semana. No nosso primeiro quesito, eu solicitei que vocês fizessem uma relação entre a medida do lado de cada um dos quadrados que nós estamos trabalhando aqui, né? Fazer uma relação ou identificar uma equação, né, que relacione essa medida do lado com a área do quadrado, tá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é qual é a área do quadrado, né? Então, a área do quadrado é L ao quadrado. Então, a área do nosso quadrado na letra A é 625. Então, no lugar da área do quadrado, eu coloco 625. O lado do nosso quadrado é chamado de x, né? Então, x ao quadrado. Agora, a gente precisa reorganizar, colocar cada um dos elementos no seu lugar. Como x é letra, o lugar dele é no primeiro membro. Como ele está mudando de membro, ele também muda de sinal. 625 é número e o lugar dos números é após o sinal de igual. Então, ele muda de membro, ele também muda de sinal. Aqui a gente faz o jogo de sinal e a nossa equação fica positiva. Então, a equação que relaciona a medida do lado do quadrado com a sua área é x ao quadrado, que é igual a 625. Agora, a gente vai fazer o trabalho com o nosso quadrado B, né, que mede 900 centímetros quadrados, certo? Então, a área do nosso quadrado é igual a L ao quadrado, a área do quadrado é 900, o nosso lado é x, certo? O x, a letra, vem para o primeiro membro ficando negativo. Número 900 é número, vai para o segundo membro também ficando negativo. A gente faz o jogo de sinal e a equação que nós temos que representa o segundo quadrado é x ao quadrado, que é igual a 900, tá? Na letra B, eu pedi que você identificasse qual é o valor de x, né? Qual é o valor de x. Então, se na nossa primeira figura nós temos que a área do nosso quadrado é 625, x ao quadrado é igual a 625. Os elementos já estão nos seus devidos lugares, porque a gente já organizou lá atrás, né? X é igual a raiz de 625. Então, sempre que num cálculo matemático você tiver uma letra elevada ao quadrado, você vai tirar a raiz quadrada do elemento que está após o sinal de igual. Então, x é igual a raiz de 625. X é igual a 25. Então, significa dizer que cada lado do meu quadrado verde mede 25 centímetros, ok? Já no nosso quadrado laranja, eu tenho uma área diferente, a minha área é de 900 centímetros quadrados, né? Então, a nossa equação era x ao quadrado, que é igual a 900. Todos já estão nos seus devidos lugares, né? Como o nosso elemento está ao quadrado, a gente vai tirar a raiz quadrada do número que está após o sinal de igual. X é igual a raiz de 900, que é 30, né? Então, cada um dos lados do nosso quadrado laranja mede exatamente 30 centímetros, ok, pessoal? Vamos ao nosso segundo quesito, né? Para fazer um pomar em sua chácara, Flávio preparou uma superfície quadrada com 121 metros quadrados. E eu quero saber qual é a medida do lado de cada um do pomar, de cada um dos lados, né, desse pomar que Flávio vai realizar. Primeira pergunta é, quais seriam as medidas desses lados? É isso que eu estou procurando. Então, em matemática, quando eu preciso representar uma medida ou um valor que eu não sei qual é, a gente atribui a ele uma letra, não é isso? Então, eu preciso saber qual é a medida de distância nesse espaçamento aqui em cada um dos lados. Então, como eu não sei qual é essa letra, então a gente atribui a ele uma. Como eu não sei qual é essa medida ainda, eu atribuo a cada um desses lados uma letra, certo? Então, como eu me refiro a um quadrado, a gente vai fazer também uma relação, né, com relação à fórmula da área do quadrado, para a gente poder descobrir qual a medida de cada um desses lados. Vamos lá? A área do nosso quadrado é igual a L ao quadrado. 121 é a medida do quadrado que nós estamos trabalhando. O nosso lado mede x, né?
Agora é hora de organizar, né, de colocar cada elemento no seu lugar. X é letra, vem para o primeiro membro ficando negativo. 121 é número, vai para o segundo membro ficando também negativo. A gente faz o jogo de sinal, menos com menos é mais, a nossa função ficou positiva. X ao quadrado é igual a 121. Para que eu possa resolver essa potência, eu vou tirar a raiz quadrada do número que está após o sinal de igual. X é igual a raiz quadrada de 121, que é 11. Então, qual é a medida do lado do pomar de Flávio? 11 metros. Tá? Então, cada um dos lados desse pomar que Flávio pretende fazer equivale a 11 metros. Outra questão que vocês precisam prestar bastante atenção é que sempre que nós estamos trabalhando com problemas, tá? Sempre que eu estou trabalhando com problemas, ele faz uma pergunta, certo? E toda pergunta exige uma resposta. Ok, pessoal? Vamos tentar ajudar Joaquim, correto? Então, a gente tem aqui que Joaquim comprou um terreno no formato quadrado também, só que a medida dele é de 289 metros quadrados em seu condomínio fechado. De acordo com as regras do condomínio, cada proprietário é responsável pelo revestimento da calçada de seu terreno. Qual será o comprimento da calçada que Joaquim deverá revestir se o terreno não está situado em uma esquina? Ou seja, o terreno de Joaquim é um quadrado perfeito, certo? Como esse que eu apresentei aqui a vocês. Porque se ele tivesse em alguma das esquinas, poderia ser que houvesse algum tipo de deformidade, né? Então, por isso que ele chama essa atenção, que o terreno dele não é de esquina, né? Então, o quadrado que corresponde ao terreno de Joaquim é um quadrado perfeito, né? E o que a gente busca descobrir é justamente a medida de cada um dos lados desse terreno de Joaquim, né? Então, isso nos remete ainda ao nosso trabalho, né? Fazendo relações com a área do quadrado, que é igual a L ao quadrado. O nosso quadrado em questão, o nosso terreno tem 289 metros quadrados. O nosso lado mede X. É hora de reorganizar os lugares, né? Então, esse X, que é letra, vem para o primeiro membro ficando negativo. 289 é número, o lugar dele é depois do sinal de igual, também ficando negativo. X ao quadrado é igual a 289 quando a gente faz o jogo de sinal. Se o nosso número está elevado ao quadrado, a gente vai tirar a raiz quadrada do número que está após o sinal de igual. E a raiz quadrada de 289 é 17. Então, qual será o comprimento da calçada de Joaquim, né? Que Joaquim deverá revestir? 17 metros. Cada um dos lados dessa calçada de Joaquim vale 17 metros. Ok, pessoal? Vamos para a nossa última questão? Monte uma equação que relacione as medidas dos lados do retângulo à sua área. Quando eu expliquei essa questão a vocês, eu pulei algumas etapas, né? Principalmente essa ordenação, esse jogo de sinal, tá? Porque eu queria fazer realmente isso junto com vocês, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui, a primeira relação que a gente precisa fazer é com relação à área da figura geométrica, né? Então, eu estou trabalhando agora com um retângulo, ó, tá vendo aqui? A área do retângulo. E eu preciso saber a fórmula da área de um retângulo, que é base vezes altura. Para que eu possa fazer a substituição de cada um dos elementos nos seus devidos lugares, certo? Então, a área do nosso retângulo é 28 metros quadrados. Então, no lugar da área do retângulo, eu coloco os 28. A medida da nossa base, que é essa moça aqui, é 7x. A nossa altura é x. Então, eu tenho 7x vezes x, que é 7x ao quadrado. Então, é hora de reordenar os valores. Como 7x ao quadrado é um número com letra, o lugar dele é no primeiro membro, então ele muda de membro, ele também muda de sinal. Como 28 é número, o lugar dele é após o sinal de igual, também ficando com o sinal invertido, ok?
A gente faz o jogo de sinal, menos com menos fica todo mundo positivo. Agora é hora de isolar a letra, né, pessoal? X ao quadrado é igual a 28. O número que acompanha a letra desce para dividir, tá bom? 28 dividido por 7 é 4. Como o nosso número está elevado ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada desse número. X é igual a raiz quadrada de 4, que é 2 metros. Então, significa dizer que cada um desses lados aqui, a altura, né, desse terreno é de 2 metros e o comprimento dele, né, a base dele seria 14, né? Porque seria 2 vezes 7 aqui. Porque em alguns problemas, aqui ele só pediu para a gente encontrar o valor de x, ou seja, ele só pediu para a gente encontrar a altura desse terreno, que é essa medida aqui. Mas ele poderia também ter solicitado, identifique a altura e o comprimento. Então, a gente identificou de imediato a nossa altura de 2 metros. E para identificar o comprimento, eu faria 7 vezes 2, que dá 14. Então, o terreno tem 2 metros de altura e 14 de comprimento. Ok, pessoal, eu espero que vocês tenham acertado o maior número de questões possíveis. Continuem se dedicando, continuem estudando. A gente se vê semana que vem.